Oiê, eu sou Roberta Peixoto, sou diretora de ensino do Colégio Evolução e estou aqui para apresentar o Experiência Enem, o podcast, um projeto lindo que já está no segundo episódio. Então, se ainda não assistiu o primeiro, corre lá e assiste. O segundo episódio, eu tenho o prazer de apresentar os nossos professores de natureza e de matemática para trazer muitas contribuições, dicas valiosas e falarmos um pouquinho sobre a expectativa da prova do Enem 2024. Para estrear esse bloco de natureza, eu estou aqui com dois feras, dois craques da física, professor Sandro Marques e professor Aron. Sejam muito bem-vindos a esse projeto que é tão especial, que é o nosso podcast. Sandro. Fala, galera, tudo bem com vocês? Professor Sandro Marques aqui na área. Quero dizer, Roberta, que é um prazer participar desse projeto maravilhoso, que é o Experiência Enem, o podcast. Um projeto que só o Colégio Evolução pode trazer para vocês. Eu tenho certeza que vai ser fantástico. Com certeza, a gente estava precisando poder compartilhar essas expectativas. Os nossos alunos estão ali com os nervos à flor da pele, muita ansiedade, né, pulsando, e a gente precisa falar sobre essa prova, precisa entender quais são os temas mais recorrentes, precisa saber o que é que precisa ser decorado, o que é que não precisa ser decorado, o que é fórmula, se eu esquecer a fórmula, o que é que eu vou fazer? E nada melhor do que trazer vocês. Professor Aron, faça as honras, seja muito bem-vindo. Fala, galerinha do bem, professor Aron pintando nas paradas do sucesso aqui nessa Experiência em podcast. Vamos lutar para quebrar, para deixar todo mundo ligadaço nesse segundo dia de prova. Eu tenho certeza que esse bloco ninguém pode deixar de assistir. Aron, prova de física. O que é que estes alunos precisam chegar sabendo? Preciso de uma dica valiosa, porque a física aterroriza todo mundo, né? Existem estudos dizendo que a prova de natureza, ela é a prova mais complexa da prova, dentre todos os componentes da prova do Enem, ela é realmente que os alunos temem mais e maior incidência de erros. Então, me conta, o que é que os nossos alunos não podem chegar sem saber? Roberta, a parada do sucesso é a seguinte, a galera não pode ir para essa prova sem estar dominando um tema que está aparecendo todos os anos. Nos últimos 5 anos, tivemos aí 8 questões de calorimetria. Muita questão aparecendo e no ano passado, né, Sandro? Pipocou também ondulatória. Então a gente vai aqui dar aquelas super dicas a respeito muito de calorimetria, muito de ondulatória e, claro, vamos falar de outros temas que também estão sendo recorrentes na prova. As provas, elas são contextualizadas, elas são provas longas ou elas são mais diretas e objetivas? Como é que funciona essa prova de física? Ela é uma prova, Roberta, muito contextualizada. Inclusive, em sala de aula, a gente conversa isso com os estudantes, que o que importa é eles entenderem aquilo que está sendo ensinado e o dia a dia. Eles podem ir direto para o comando da questão? Claro, depende. Às vezes às vezes existem informações importantes que estão lá no texto. Tá? Então, aconselho ler bem o texto, mas principalmente bem um comando, tá? É importante a leitura do texto em várias situações. Tá. A física, ela é um componente curricular muito voltado para a parte de fórmulas. O que é que o aluno, ele precisa dominar de fórmulas? Assim, existe algum roteiro, algum esqueleto do que ele precisa ter em mente? Ou tem alguma coisa que ele pode ir desenvolvendo através do raciocínio, né, dos contextos? Me fala um pouco sobre essas questões da fórmula e o uso delas dentro da prova do Enem. O Enem, nos últimos anos, ele está sofrendo pequenas variações na prova de física, né? A gente está tendo uma prova mais bem dividida entre questões com cálculos e questões envolvendo teoria. Mas assim, não tenha dúvida, como eu falei no início, né? Tá caindo muito calorimetria, então trocas de calor, aquelas macetezinhos de fórmulas que geralmente a galera memoriza, equação do quimacete para um calor sensível, equação do quimala para um calor latente, soma de calor tem que ser igual a 0, esse tipo de coisa também é importante. E vale salientar, né, quando a gente fala de calorimetria, né, Sandro, dá uma ajuda aí nas paradas, quando se fala de calorimetria é sempre bom estar ligadaço nas propagações do calor, né? Não só as propagações do calor, elas são muito importantes, tá? Principalmente a convecção, que ela explica muitos fenômenos do dia a dia, na brisa marítima, na brisa terrestre, o princípio de funcionamento de uma garrafa térmica, né? Como é que a garrafa pode inibir os processos de condução, de convecção e de radiação. Isso é muito importante. Só salientando que vão chamar na prova, vai chamar de vaso de Devar, né? Mas chama-se garrafa térmica no popular, né? E um detalhe muito importante para você que está me vendo agora. Aron falou em calorimetria e pode ser que caia uma questão envolvendo calorimetria e o chuveiro elétrico.
Sim, numa questão da resistência, vazão exatamente. de água, A resistência né? à vazão. Você entender como é que a vazão está ligada à variação da temperatura, o que significa a posição verão, a posição inverno, isso é uma coisa do dia a dia. Então a água vai esquentar mais quando você coloca a chave na posição verão e inverno. Que comprimento do resistor você está selecionando? Isso. Porque é muito comum o estudante pensar que quanto maior a resistência elétrica, maior vai ser a potência dissipada, e aí a água vai aquecer mais. É exatamente o inverso. Porque a potência dissipada é inversamente proporcional à resistência. Então, quanto menor o comprimento do resistor, maior vai ser a potência dissipada, mais a água vai esquentar. Então, esse tema de calorimetria relacionado, ligado à eletricidade, é um tema muito forte para essa prova. Perfeito. E essa questão, o que é que o aluno ele pode fazer para ele não cair nas questões fáceis de física e não baixar ainda mais a sua nota? Né? O que é que ele pode observar? Existe algum conectivo, alguma dica para ele não cair nas questões fáceis? Roberta, aí eu digo que é um pouco de sorte, tá? Porque, assim, tudo depende de onde cai a questão de acordo com a cor da prova, né? O gabarito é o mesmo, mas o posicionamento das questões vão mudando de acordo com a cor da prova. Então, a gente tem questões que são extremamente fáceis, que às vezes o percentual de acerto não dá 25%, né? Nas estatísticas que o Enem libera depois, né? Então, o grande segredo é o aluno estar preparado. Quanto mais ele gastou energia se preparando para a prova, menos cansado ele vai se sentir durante a prova. E isso vai fazer com que ele ganhe mais disposição para aguentar aquela pressão e o cansaço que vai surgindo durante a prova. E as questões elas vão naturalmente se tornando fáceis de acordo com a sua preparação, né? Entendi. Eu tenho uma dica importante, além, Aaron falou muito bem sobre essa questão de sorte, e eu tenho uma dica importante para essa situação. Qual é? Como é que ele pode identificar que uma questão é fácil? Boa. Né? Como é que ele pode identificar? Ele não tem muito tempo para fazer isso, mas ele pode fazer o seguinte. Quando a questão ela exigir um resultado, a resposta é essa, uma velocidade, 30 metros por segundo, tá? Mas pode ser que o problema ele exija uma reflexão em cima daquilo. Então, quando houver a reflexão em cima daquilo que você encontrou, essa questão ela já passa a ser mediana. E ela pode ser uma questão difícil. Isso. Boa, dica valiosa. Entendeu? Essa dica ela é muito importante. Muito Então, valiosa. atenção a isso. Quando exigir uma interpretação do cálculo que você fez, essa questão pode ser considerada difícil, então isso é um caminho importante. Massa, ou seja, até para chutar, né? Até para chutar, para Exatamente. resolver o Enem, a prova do Enem ela é tão bem elaborada, ela é tão bem planejada que você precisa saber, né, o caminho, o melhor caminho. Falando em chute, como é que esse aluno pode chutar? Não soube resolver a questão, o que é que eu faço? Chuto aleatório, tento fazer por eliminação. O que é que vocês orientam nesse caso, quando o aluno ele não sabe como resolver a questão? Eu acho que por eliminação, eu acho que que é uma boa, pode ser uma boa saída, uma né, boa gente? saída, apesar de ter alguns distratores, eles conseguem identificar Se por eliminação em algumas situações. ele tiver ainda com uma disposição física suficiente, ele consegue fazer a eliminação pelos distratores do texto, né? Então, o texto vai dando Boa. indicações de que certos resultados não são possíveis, ou certas respostas teóricas também não são possíveis, né? Que são inviáveis para aquele questionamento do comando da questão. Aí ele começa a fazer a exclusão, como o Sandro falou bem, dos distratores, né? Isso aí já ajuda Porque, bastante a solucionar os problemas, né? Eu sempre digo aos meus estudantes que às vezes eles... E aí é o problema de às vezes você ir direto para o comando. Algumas respostas dessas provas, elas, isoladamente, elas são corretas. Isso. Tá? E aí, mas não é que aquilo ela tá não errada. responde ao Exato. comando. Então, Não é ele que está tem errado, que não focar responde muito ao comando que foi feito, entendeu? no comando. Isso. Uma leitura extremamente bem Exatamente. feita, uma leitura detalhada, Isso, é. crítica e uma boa interpretação. Exatamente. E entra novamente naquele ponto. O aluno tem que fazer a preparação durante o ano inteiro. Aí ele consegue se preparar fisicamente e fazer o acompanhamento das possibilidades de questões que aqui surgem na prova do Enem. A prova de matemática e a prova de física, e a de química também, que envolve bastante cálculo, acaba deixando o aluno muito exausto. No caso, quando o aluno se perceber, ele está lá resolvendo a prova, as questões de física, ele está se percebendo que o raciocínio está travado. Rola ir para uma prova de biologia, fazer umas questões de química para poder dar uma aliviada, ou essa não é uma boa estratégia, ou é melhor cada aluno definir a sua estratégia de prova? Qual é a sugestão de vocês? Bom, quando eu estou fazendo prova, né, que às vezes a gente se inscreve também, né, para fazer a prova, para Claro. fazer o acompanhamento lá, a minha estratégia é a seguinte: eu saio da sala. Boa. Eu saio da sala, vou ao banheiro, bebo água, como alguma coisa, eu tiro um pouco o foco da prova, porque a cabeça precisa dar uma desopilada,
e depois eu volto de novo com uma concentração melhor. Eu acho que é uma excelente estratégia para o aluno quando está assim, moendo demais naquele assunto, não consigo fazer uma, não consigo fazer outra, vai batendo aquele desespero, é hora de sair, dar uma respirada forte e voltar para a sala depois que tiver mais calmo. Antes que ele chegue no estágio de desespero, Isso, né? exatamente. Ele Antes sai que bata aquele pouco, pânico, né? vai ao banheiro, come alguma coisa, respira, se regula para poder organizar esse pensamento e continuar fazendo uma boa prova. E é uma coisa que naturalmente você vai fazer, então você não perde muito tempo. Isso. Essa estratégia, ela é interessante, concordo com... Isso. Os nossos alunos, eles estão nessa fase, né, agora de poder escolher a melhor estratégia de prova, o que é bom para eles. A ideia é que eles já cheguem com essa estratégia bem planejada e aproveitar esse momento ali que estão fazendo agora os últimos simulados para poder treinar exatamente as estratégias para ver se realmente elas são eficazes. Reta final, momento de revisão, semana que antecede a prova. O que é que esses alunos precisam revisar? De todo jeito. Bom, Aron citou agora há pouco calorimetria e ondas, né? Continuo dizendo que ondas sempre caem, porque as aplicações no dia a dia são enormes. Muito fortes. Então, você precisa, e é muito rápido, você entender os fenômenos ondulatórios, a difração, a polarização, a interferência, a ressonância. Essas coisas caem. Sim. E a parte de eletricidade, a parte de circuitos elétricos, você dimensionar circuitos. Por exemplo, entender o manual de instruções de um equipamento, isso é fundamental. Você entender como é que funciona um transformador, o chuveiro elétrico, essas coisas estão ligadas ao dia a dia. A associação de geradores, o que é que acontece? Quando você troca uma pilha numa lanterna, liga ela de forma equivocada, ela vai deixar de contribuir com a sua diferença de potencial e vai anular o funcionamento da outra. Então, essas coisas do dia a dia é que são importantes. É isso que cai na sua prova. Observe o que está acontecendo ao seu redor, o que você está aprendendo em sala de aula. É isso. Né? A prova é essa. A prova é essa, trazendo essa parte do contexto, da realidade e conectando todas essas ideias. E ali o aluno, ele precisa agora só chutar pro gol, porque bons técnicos eu garanto que eles tiveram. A bola já está na marca do pênalti. Mas um exemplo importante, hoje nós temos o carro elétrico que está em alta, Isso, então tá em alta. Uma questão envolvendo uma bateria, a questão da autonomia do carro, e aí uma bateria de um celular, o que significa aquela informação de, sei lá, 2.400 mAh, a questão pode ser fácil, ele pode perguntar o que é isso? É carga elétrica. Tá, mas o que significa isso? Aí a gente já entra na história da questão ser fácil, ser média, ser difícil. Então é essa interpretação que ele tem. É isso que vai acontecer na prova. Meninos, uma pergunta para vocês. Um dia antes da prova, o que fazer? Saindo da hora da prova e voltando ali para o sábado à noite, o que é que esses alunos fazem? Revisam as formas de física, ficam lá decorando, memorizando, ou vão relaxar um pouquinho, assistir uma televisão? Sem dúvida nenhuma. O que vocês fariam? Relaxar. Vai sair com a família, vai juntar com a galera para bater um papo, desviar o foco um pouco, para não ficar aquela cobrança tão dando, não bater aquela ansiedade. Eu costumo dizer muito que até o caminho do aluno para a prova pode prejudicar o desempenho da prova. Então, sair cedo no dia da prova. Dormir bem. Melhor. Essa era a minha segunda pergunta, depois dessa. É melhor chegar na prova com muita antecedência, ficar batendo papo. Isso. Na véspera da prova, se alimentar com coisas leves, não comer nada muito pesado. E, principalmente, conseguir dormir bem. É fundamental. Até para poder esse conhecimento poder se acomodar ali e ele poder utilizar e acessar esse conhecimento de uma forma mais tranquila, né? Gerindo ali suas emoções e poder arrasar na hora da prova. Agora, estamos chegando ao final do nosso bloco de naturezas. De natureza. Já Estamos nos encaminhando para o final. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos alunos de boa prova, né? E que eles façam aí uma ótima revisão. Então, Sandro, faça as honras. Bom, vou fazer agora. Pessoal, chegou a hora de vocês coroarem tudo aquilo, chegou a hora de coroar tudo aquilo que vocês planejaram a vida inteira, desde o momento que vocês chegaram na educação infantil até esse momento. Vocês já fizeram tudo. Vocês são heróis, nós confiamos em vocês. Eu tenho certeza que vocês vão arrebentar nessa prova. Eu não tenho dúvida nenhuma. Fica aqui o meu agradecimento a cada um. Valeu, galera! Aron, sua vez. Cara, depois das palavras de Sandra, a pressão ficou grande, hein? Fofinhos! Tenha em mente que você teve a melhor preparação, você teve a melhor equipe, você teve o melhor apoio que essa cidade está dando para qualquer aluno. Raríssimas vezes a gente vai ver uma oportunidade como essa que você está tendo agora.
de uma revisão acompanhada em forma de podcast para você. Então eu só desejo para você uma excelente prova. Que Deus te abençoe demais no momento da prova e que te permita, no momento mais difícil, tomar a decisão correta e acertar aquela questão. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Aquela decisãozinha vai surgir ali naquele momento e vai dar tudo certo. Ó, beijo no teu coração, estamos contando com você e churrasco de aprovação é top. Pode me chamar, viu? Me chama também. Eu vou na hora. Me chama também. Meninos, eu tenho certeza que eles estão preparados e vocês não fazem ideia da tamanha responsabilidade e importância que vocês têm, né, na vida desses adolescentes que estão para fazer a prova do Enem com tranquilidade, com segurança. Vocês realmente são fundamentais. Meu muito obrigada em nome do Colégio Evolução, em nome desse projeto lindo que está nascendo e vocês estão aqui estreando o primeiro bloco de natureza, Show de né, bola. em grande estilo. Muitíssimo obrigada e até 2025, que eu tenho certeza que estaremos juntos aqui novamente. Sem dúvida nenhuma. Eu que agradeço. A Valeu. gente valeu. agradece. Até o próximo bloco, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso segundo bloco de Ciência da Natureza. Uma galera de peso, de muita responsabilidade, uma galera massa, extremamente competente. Eu posso dizer que eu tenho um orgulho enorme desse time de biologia. Professor Evandro, seja muito bem-vindo ao Experiência Enem, o podcast. Michele e Tiago, que também compõem esse time, sejam todos muito, muito bem-vindos. Professor Evandro, faça as honras. Vamos lá. Pessoal, uma honra enorme estar aqui com essa galera maravilhosa, Michele e Thiago. Nos conhecemos há bastante tempo, já temos uma estrada aí de Enem, né, de outros vestibulares por aí. Então, realmente, estamos aqui para passar as melhores dicas. Expectativas, insights, né? Certeza absoluta. Então, vocês fiquem acompanhando aí que vai ter muita coisa boa. Vai ter muita coisa boa, né? Agora, vamos abrir logo essa roda de conversa, que eu tô muito ansiosa para ela. Contem para mim, qual é a expectativa dessa prova de natureza, da área de biologias? O que é que vai cair aí? Qual é a expectativa de vocês? O que é que vem caindo? Quais os assuntos de maior recorrência na prova do Enem com relação à biologia? Conta pra gente. Bom, vou começar e aí a gente vai levantar a discussão, né? Beleza. A biologia, ela vem mudando nos últimos anos, né? Nos últimos 5 anos a gente tem a biologia, inclusive há dados mostrando que a biologia, a gente tem dentro da natureza, obviamente, a disciplina que é a segunda e maior erro que nós temos. Nós temos física, antigamente era química, hoje nós temos biologia, mostrando que ela mudou. Então, nesses últimos anos, está tendo uma modificação. Contextualização sempre foi uma premissa da prova, mas os conteúdos eles estão mais diversificados, eles estão fazendo com que ocorra mais interação entre conteúdos. Por exemplo, bioquímica e fisiologia, ecologia e botânica. Então a expectativa é uma botânica, uma engenharia genética, parasito, microbiologia, tivemos questões recentes de parasito, então tudo isso aí é algo que com certeza estará lá. Entendi. Esses conceitos interligados, assim, eles costumam gerar muitos erros, as questões terem muitos distratores. Como é que funciona? Eu ia completar o que Evandro tinha comentado, a coisa da biotecnologia. A gente viu provas desde o começo que abordavam muito conceitos clássicos de clonagem e tudo mais, de célula-tronco, e agora com essa coisa de juntar conceitos que envolvem química, botânica, junto com biotecnologia, eu penso uma prova mais voltada para isso, para uma área mais moderna da ciência. E aí, isso é o problema, não é um problema, na verdade, mas o aluno precisa estar antenado nessas coisas novas. O que é que tem aparecido de reportagem, de técnica, de terapia gênica, de vacina, tudo que é de novo. Então, saber juntar esses temas, mas trazendo essa bagagem que ele vai construindo ao longo da vida, né? Juntando e colocar isso para dentro da prova. Aí o trabalho é esse, pensar nessa interdisciplinaridade, mesmo dentro da biologia, como botânica, como citologia, como fisiologia, mas com essa bagagem que ele tem que trazer de antes. Ele tem que ir construindo isso junto. Por ele relacionar, Tiago, ter que relacionar tantas habilidades, trazer o aspecto da botânica, da informação da atualidade, isso pode ser um fator de predisposição para erro, por exemplo. Limitante, né? Exato, limitante. Estava tentando procurar exatamente essa palavra. Um fator limitante para ele, ou seja, um texto extremamente contextualizado que une diversas informações. Isso pode ser um fator pesado ali para o aluno. Pode sim, até porque as questões, as provas do Enem, né? Digamos assim, de 2015 para cá, elas vêm sendo muito conteudistas.
Então, tem questões muito técnicas, tem questões muito conteudistas, e existe um perfil do aluno, né, que é aquele perfil dele não fazer o link entre os conteúdos que ele trabalha dentro da própria disciplina, entende? Então, assim, quando o Enem ele parte por essa premissa de ligar conteúdos dentro da própria disciplina, como Michele e Evandro falou aí, eu vou falar de citologia, mas é importante que ele lembre que citologia também está na botânica, também está na biotecnologia, também está nos biomas, também está no meio ambiente. Então, qual é o problema hoje? Ele fragmenta muito conteúdo e não intercontextualiza. Ou seja, ele quer a técnica só do memorizar. Inclusive, essa era a minha próxima pergunta. É o aluno que está mais acostumado a memorizar os conceitos. Isso e é um agora ele problema. precisa pensar sobre eles e relacionar eles com o mundo. Isso é uma das habilidades, inclusive, da prova do EPIM. E aí, como é que resolve isso? Como é que faz isso? Então, Conta aqui. Dá a dica de última hora. A gente tá na fase de revisão. E aí, a gente lá do Evolução, pelo menos a nossa equipe, ela costuma trabalhar nesse contexto. Então, a gente bota questões lá no material de revisão, e dentro daquelas questões, vou dar um exemplo. Eu vou falar de sais minerais, a bioquímica da célula. Mas quando se fala de sais minerais, você tem que entrar em sais minerais, dali de sais minerais, você já passeia pela biologia celular, você vai passear pela fisiologia humana, ali você pode puxar um link, a depender do sal mineral, com o mecanismo fisiológico das plantas, com a regulação de osmolaridade sanguínea e regulação de pressão arterial. Então, assim, a ideia, ela tem que partir do professor, quando se faz a revisão, para poder direcionar o aluno àquela linha de raciocínio, entendeu? Para que ele não deixe aquela resolução da questão muito segmentada. Perfeito. Então, a técnica nós como professores somos orientadores, né? A técnica a gente tenta fazer com que o aluno ele pense de uma forma muito mais global. Isso. Então, quando ele lê uma questão que fala, eu cito o exemplo de novo, de sais minerais, ele não pense só que, por exemplo, o ferro é componente da hemoglobina, mas ele pense que o ferro é componente da hemoglobina, aí a hemoglobina é um pigmento que vai atuar no transporte de gases que ocorre nos pulmões, então eu já estou abordando fisiologia do sistema respiratório, entende? E que a carência daquele ferro pode causar, por exemplo, uma anemia ferropriva, e enfim, ele já vai puxando ali para outras nuances da biologia e não fique só no sal mineral bioquímica da célula. Ou seja, É como se para estudar ele fosse criando uma bola de neve. E um Isso. tema fosse puxando o outro. Mas isso é treino. É bastante Exato. tempo para ele sair dessa caixinha e sempre que ler uma questão, estudar um tema, fazer isso que o Thiago disse. E criar essa bola de neve. Não vai ter fim. Enquanto ele conseguir fazer um link, ele vai puxando mais tema. E quanto mais ele criar essas conexões, a prova, o problema que você trouxe pra gente, a prova não vai ser um problema para ele. Porque ele vai conseguir criar o link nos assuntos que aparecem lá dentro. E o interessante também, só fazendo um adendo também que eles falaram aí perfeitamente aí, é a questão, a partir do momento que ele tem essa interação de conteúdos da biologia, da química, né, da física, quando a gente fala de pressão arterial, né, Isso. pressão hidrostática, tudo, o conteúdo fica mais gostoso, verdade. porque fica, mais fácil não de fica ser aquela coisa assimilado. pragmática, Que dá sistemática. sentido a ele, né? Porque você, exatamente, porque, poxa, isso acontece com meu pai, isso acontece, caramba, aconteceu com minha tia. Então, eles começam a trazer experiências de suas vidas naquele contexto, daquele conteúdo que cai no Enem. E Essa é a parte boa do processo de aprender, né? Isso, A gente poder dar sentido, usar na nossa vida e tudo fica muito mais fácil, né? De ser utilizado. Mas aí vocês falaram sobre uma série do conhecimento de uma forma, né, em espiral, né? De onde ele vai ali acumulando conteúdo, acumulando. Mas e se o aluno travar? Qual é a dica de vocês? Qual a estratégia para sair desse momento, né? Porque, assim, ele está ali assimilando diversos conteúdos da prova de biologia, mas a gente não pode esquecer da prova de física, da prova de química, né? Daquela pressão como um todo. Mas quando ele trava, qual é a estratégia que ele poderia utilizar? Eu penso da seguinte forma, se ele segue uma metodologia, se ele segue um caminho, e esse caminho trava, bloqueia e não dá certo, para e procura um novo caminho. Chutar nem pensar. Não. O treino, antes disso, ele precisa, durante o treino, criar rotas, criar caminhos, opções de estudo. Eu sei que leitura para esse tema funciona. Eu sei que resolver questões para aquele outro tema funciona. Então, criar rotas, para que no momento não haja esse travamento. E se travar, respira e cria uma nova forma ali, procura um caminho alternativo para achar o caminho certo e acertar.
Perfeito. Esse bug, essa trava aqui, tem muitos momentos. Eu digo assim, 2 momentos normalmente o aluno tem essa trava. O durante o estudar, o antes da prova. Que a gente está assim, estamos cansados de ver os alunos, aqueles alunos que mais estudam, eles chegam assim, eu não estudei o suficiente. Calma, relaxa, fica tranquilo. Tu estás bem. Primeira coisa que nós, como professores, educadores, é chegar para ele, calma. Porque ele tem uma pressão dele, tem uma pressão da família, tem uma pressão do contexto. Então, isso muitas vezes trava o aluno. E a gente chega para ele, ó, tem calma, tranquiliza. Então, você traça rotas. Veja o que você tem mais facilidade, isso aqui não está complicado demais para ti. Já na prova, que é aquele famoso branco, deu branco, e aí trava, eu não consigo desenrolar. Pula a questão. Pula a questão, não vai perder... Porque se ele ficar ali ruminando a questão, Aqui, provavelmente ele vai se sentir desestimulado, E as mais desmotivado. fáceis, ele vai errar. Ele E vai essas, acabar errando. Entendeu? Então ele não pode. Então, tá travado ali, pula. Vai resolvendo tua prova, essa aqui tá tranquila, vai resolvendo, esquece. Depois tu volta para ela. Essa é a maneira mais correta para qualquer concurseiros, porque esses meninos são concurseiros, são concurso público. Isso é um concurso público, de certa forma. Eles precisam ter essa orientação. Cara, não vai se prender nesse momento, nesta questão. Tu não pode passar 3 minutos numa questão como essa. Vai para frente e depois tu volta para ela. Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Dentro de todos esses contextos de assuntos que vocês citaram, tem alguma coisa que não vale a pena que o aluno invista energia nesse processo de revisão, assim, cai tão pouco, tem pouca recorrência, e às vezes o aluno ele fica ali ruminando, aquele aluno que quer dar conta de tudo, talvez ele não dê atenção suficiente ao que realmente importa e perca tempo nesses assuntos que já têm menor importância. Que assuntos são esses para a gente poder estruturar? Vocês têm alguma coisa em mente? Assim, sabe, Roberta, é importante que o aluno tenha a consciência de que o Enem, ele não é uma prova ela não é uma prova que você se prepara de um dia para a noite. Então, o Enem, ela é uma prova cansativa, o conteúdo, ele é extenso em todas as disciplinas, então o aluno, ele tem que ter essa consciência de que ele tem que vir de toda uma preparação, é como preparar-se para uma Olimpíada. É como preparar-se para uma maratona. Você não vai querer correr uma maratona de 42 quilômetros treinando... 5 por dia. Exatamente. Então, assim, primeira coisa que ele tem na cabeça é essa. Ele tem que ter na cabeça isso. O Enem não é uma prova que se faz do dia para a noite. Eu não vou me preparar para o Enem do dia para a noite. Primeira coisa. A segunda coisa é que ele tem que entender que para a preparação eu tenho que ter disciplina e ritmo. Se eu não tiver disciplina e ritmo, eu não vou ter o preparo físico, mental e estrutural, pedagogicamente falando, para conseguir enfrentar uma prova que é o Enem. Então, quando a gente diz aqui, que até Evandro falou, que o Enem é um concurso e o aluno é um concurseiro se prepara sistematicamente para fazer essa prova. Então, depois que ele tem essa noção, aí sim, aí eu posso dizer, qual é o conteúdo que ele pode focar? E é que tá. Qual é o conteúdo, perdão, que ele não precisa gastar energia, né? O conteúdo que ele não precisa gastar energia, qual seria? Aí é que tá. Ele não vai gastar energia. Ele vai gastar energia. Mas nesse momento, nessa reta final, a energia que ele gasta é como? Resolução de questões. Resolva questões. Resolva questões. Mas eu tenho que resolver questões. Mas quais questões? Pega a prova de Enem, não tá pertinho? Treina. Exatamente. Treina. Isso. Olha, eu acredito que vocês iam dizer assim, não estuda tal coisa. Olha só. Imagina porque o Enem, Vai que cai, né, ele é um Thiago? coringa. Verdade, Ele é um verdade. coringa, gente. Perfeito. Entendeu? Então não dá para fazer isso. Teve um professor que eu escutei de um professor que ele disse assim, o aluno ele tem que ser uma máquina de resolução de questão. Eu adorei essa frase dele, porque no meu entendimento, quanto mais questões ele faz, menor a chance de erro, mais conteúdo ele consegue resolver e mais habilidade ele consegue desenvolver. Exato. Mas quando a gente pensa em ciências da natureza, me vem em mente a questão dos macetes, né? Principalmente quando a gente pensa ali na prova de física, na prova de química. Existe macete para biologia? Bom. Olha, eu tô com os bons perguntas. Vamos lá. Existe isso, decorar ali uma música, olhar para um comando da questão, um nome específico. Conta aí dos macetes. Beleza, eu vou dar... É óbvio que isso vai divergir entre muitos professores de biologia. Olha, tá vendo, né, Tiago? Vamos ver se Evandro vai ficar tão bem quanto você. Então, o que acontece? Eu sou totalmente contra macetes. Até mesmo porque os concursos hoje, eles querem que o aluno realmente tenha
entendimento do conteúdo ministrado em sala de aula, e por isso que os elaboradores, as bancas, puxam esses conhecimentos. A música, para você tornar uma aula mais lúdica, legal, porque desfaz aquele estresse, aquela coisa muito, né, parada. Então, é interessante. Muito mais pelo movimento pelo que gera movimento, e pela sinergia do que pela eficácia. Pronto, você utilizou a palavra, a Perfeito. sinergia, porque isso na hora de um concurso não vai valer de absolutamente nada. Porque você vai trabalhar, e muitas musiquinhas que a gente vê por aí, existem enormes equívocos conceituais. É para poder dar rima, professor, para poder dar rima. Então, O que tá falando é a rima. Exato. entendeu? Então, assim, mas eu acho legal. Legal para você utilizar, mas você preparar para um concurso, para um aluno se preparar para passar em medicina, para passar no curso da área de saúde, em direito, em cursos mais concorridos, é complicado. Então, eu não sou defensor de forma alguma, respeito quem outros macetes, só que hoje em dia as provas não estão exigindo mais os macetes, estão exigindo conhecimento. Por isso a prova de biologia, as questões de biologia, elas estão conteudistas com termos técnicos. Então ele tem que entender termos técnicos. Entendi. Quando não é conteudista, uma questão interdisciplinar que você vai ter que parar para pensar. Então, aquele macete, aquela decoreba que você trouxe lá naquele momento não vai servir de nada. Porque você precisa relacionar, pensar, analisar a condição e achar a resposta. Então, Não, realmente... perfeito. E bate exatamente com a primeira fala de vocês, quando vocês falaram sobre memorização. Né? Que, basicamente, vocês disseram para mim que a memorização, ela não funciona para o tipo de prova. Né, que o tipo de prova para o tipo de contexto O ali. decoreba pelo decoreba. Isso. A associação sempre é muito melhor. Sim, perfeito. De conseguir, como eles falaram, relacionar a minha vida, ao meu jardim, ao meu pet, ao meu cachorro. Quando eu consigo associar com isso, fica muito mais fácil. Porque eu vou lembrar, quando eu ver a prova, quando eu ler a questão, Perfeito. eu crio os vínculos ali. Muito melhor. A prova de humanas, ela é muito conhecida pela questão das alternativas, do aluno sempre ficar em dúvida de duas alternativas. Acontece na prova de natureza também, isso vem para a prova de natureza, quando o aluno está ali, né, entre um e outro. Acontece muito ter uma resposta muito parecida, onde uma delas vai ser uma pegadinha. Acontece na prova de biologia? Ou ela é mais objetiva com relação, assim, ao aluno encontrar a resposta? Me parece mais em alternativas, em questões em que eles trazem as alternativas como verdadeiras. E às vezes o problema de interpretação do aluno é associar qual daquelas verdades se aplica ao comando da questão. Não Às vezes ela é até verdadeira, mas ela não se aplica ao comando. Em alguns casos, todas elas são verdadeiras, mas só uma responde ao comando. Aí às vezes é mais complicado isso, mas de ser tão pegadinha assim. Não, menos. Então, deixa esse problema lá na prova de natureza, lá na prova de humanas, por favor. Aqui já temos. Mas atenção à bastante interpretação, por favor. Leiam com atenção o comando. Principalmente em por conteúdos favor. assim como evolução, ecologia, que exige muita interpretação por parte do aluno. E é isso porque, às vezes, uma preposição muda um conceito evolutivo. Exato. Entendi, Muito perfeito. Meninos, deixa eu perguntar, última pergunta para vocês. Gostaria que vocês deixassem um recado para o aluno evolução. Por favor, não é uma pergunta, é um pedido. Né? Nessa reta final, onde está todo mundo ali com os nervos à flor da pele, deixa uma mensagem para os nossos alunos, que eu tenho certeza que eles vão receber com muito carinho. Evandro, abra a mesa, por favor. Vamos lá, pessoal. Olha aqui, esse camarada está falando com vocês, muitas briguinhas da gente, muitas alegrias também. E para vocês eu digo o seguinte, pessoal, veja só. Tranquilidade, porque o conteúdo vocês têm. Vocês são os melhores. Vocês são bons. Qual é a preocupação? Apenas fechar. Acertar todas. Evandro, é muito complicado. Não, porque eu sei que vocês são capazes, porque nós que estamos aqui, estamos vendo isso. Vimos durante o ano. Então, não tem para que você ter preocupação. É só sucesso para vocês. Aqui vai o meu abraço, meu beijo e a certeza que vocês já são sucesso garantido. Beleza? Abraço, galera. Eu também tenho certeza que vai ser incrível. Com esse corpo técnico, não tem como vocês arrasarem. Mas aproveitando que ele deu uma mensagem, Michele, uma mensagem e uma dica também de última hora para que o nosso aluno arrase. Eita, vamos lá. Primeiro, minha mensagem para você, aluno Evolução, para você, meu aluno de tanto tempo, alunos que estão comigo há anos, conheço desde pequenininhos, o meu recado é, vocês estão mais do que preparados.
A gente trabalha com vocês há anos, a gente sabe do trabalho que a escola fez com vocês, a gente sabe da caminhada que vocês traçaram nesses anos, e a certeza é do sucesso. A gente confia demais em vocês. Então, respira, coloca na cabeça que você já sabe, que você traçou o caminho, e agora senta e faz a prova, porque vai ser certeza de coisa boa, de sucesso para vocês, tá bom? Um cheiro no coração e vai dar certo. E a dica é, último dia de prova, último dia antes da prova no sábado, dá uma relaxada, dá uma descansada, estuda até a sexta, mas no sábado descansa, tá bom? E se for rever coisas de biologia, dá uma focada lá em ecologia, dá uma focada em citologia, por favor. E é isso, mas descansa, confia, porque é tua, a prova de você. Tá Chuta pro gol, É, né? e marca. Que é certo, e marca. Sucesso. Vamos lá, Thiago, fecha esse momento com chave de ouro. Sua mensagem, sua dica. Assim, a minha mensagem, os meninos já deram uma mensagem, a Michelle e a Evandro, uma mensagem mais motivacional. Eu vou tentar dar uma mensagem mais informacional, né? Nas vésperas, a gente se preocupa muito com o que levar para comer, né? Boa. Então, assim, seria interessante que você evitasse, pelo menos na semana, não é no dia para a noite, assim, a prova é amanhã, eu vou evitar hoje, não. Evita na semana comidas pesadas, sabe? Aqueles alimentos que deixam o seu corpo mais ácido, mais tóxico, diminui mais massa, tenta comer mais frutas, legumes, alimentos antioxidantes, ingere bastante líquido. Para o dia, ou melhor, para a semana também, tenta dormir mais cedo, tenta regular um pouquinho o teu ciclo do sono, isso vai fazer total diferença. Outra coisa, o que é que eu levo para comer lá, né? Geralmente se preocupa muito com isso. Então, assim, não leva coisa muito doce, com índice glicêmico muito alto, isso vai dar pico de glicemia no teu sangue, tu vai se desconcentrar, tu vai sentir sonolência. Então, leva alimentos que tenham um índice glicêmico relativamente baixo, sei lá, leva alguma coisa com mel, que tem ali a palatinose, leva alguma coisa com fibra, entende? Se gosta de algum biscoito, leva algum biscoito que não tenha tanto sódio, que não tenha tanto doce. Ah, professor, mas eu gosto de comer um docinho ali. Ah, tenta levar ali um cacau pelo menos 50%, 40%. Tu tá indo para fazer uma prova, tu não tá indo para fazer um piquenique. Então, tu leva um lanchinho ali, né, para tentar, né, alimentar ali o teu cérebro enquanto tu tá fazendo prova. Ah, pode levar uma semente de oleaginosa, uma castanhazinha, pode levar, tudo certo. Professor, barra de cereal, açúcar puro, não leve. Certo? Boa. Professor, eu quero levar um energético. Nada disso. Péssima ideia. Professor, eu quero levar um suco nenhum. Leve água. O que hidrata é água. Tá certo? O alimento. Você eu gosto de mastigar. Leva uma semente, leva uma castanha. Ah, eu gosto de uma fruta. Pode levar uma banana? Pode. Eu queria levar uma maçã, uma pera, caloria negativa. Não vai rolar. Leva uma banana, é melhor. Ah, mas eu não gosto de banana. Leva uma ameixa. Dá para levar. Tá bom, mas não leve 5 ameixas, leva só uma, leva 2. Não precisa comer a tarde toda. Então, assim, são dicas de alimentos que são importantes. Sabe, professor? Ó, leva um melzinho, é importante. Eu falei aqui da palatinose. Então, o índice glicêmico ele não sobe muito. Inclusive, ciclistas usam muito isso, né? Isso. Então, assim, leva um melzinho ali de abelha, leva alguma comida que tenha fibra, leva um biscoitinho que seja realmente ali a base de integral, né? O biscoito integral, e leva água. Administra o teu tempo de banheiro, tá, gente? Administra esse tempinho de banheiro. Na hora que travou ali, eu travei nessa questão. Talvez essa seja a hora de você ir ao banheiro, respirar, voltar, botar as ideias na cabeça, concatenar e dar tudo certo. De última hora, reta final, prática de exercício. Detalhe, não se cobra. Tu não precisa saber de tudo. O que tu tinha que fazer, tu já fez. E muito certo? Bem feito. Exatamente. Com esse corpo técnico, fizeram muito bem feito. Perfeito. E para você ver que cada detalhe importa. Né? Essa prova ela é uma prova que exige que a gente ganha no detalhe. E eu tenho certeza que vocês prepararam os nossos meninos da melhor forma possível. Muitíssimo obrigada por essa participação incrível. Estamos muito orgulhosos. Realmente estreamos o segundo episódio. Estreamos não, né? Estamos já no segundo bloco, mas o segundo episódio com chave de ouro. E a gente tem muito orgulho desse time, a gente tem muito orgulho de vocês, a gente é muito grato pelo trabalho que vocês desenvolvem em termos de apoio, amparo e sem contar com a parte técnica da coisa. Muitíssimo obrigada. E até 2025, né? certeza. Porque o projeto continua. Vamos à frente. Tchau, gente. Valeu, obrigada. Valeu, Tchau. Oi, estamos de volta com o nosso bloco 3, ainda de natureza, mas para fechar com chave de ouro, eu tô com uma dupla massa demais. Nanda, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, o Experiência Enem. Renato, você já é de casa, já conhece esse estúdio, também seja muito bem-vindo a esse projeto que é muito especial e muito importante para os nossos alunos. É sempre um prazer estar por aqui, é sempre um prazer dividir com
o Fernando da bancada aí, que tem muito conhecimento químico aqui pra gente trocar. Isso, muito obrigada, de verdade. Tenho certeza que esse bloco ele vai ser incrível e de extrema importância para os nossos alunos nessa reta final. Falando em reta final, não se fala em outra coisa sobre a prova do Enem, o que esperar da prova do Enem, o que é que vai cair. Então, contem pra gente quais as expectativas de vocês sobre a prova do Enem 2024. Bem, eu espero uma prova, assim, analisando os últimos anos, né, da prova do Enem, eu espero uma prova muito contextualizada, né, uma prova muito interdisciplinar, como ela tem cumprido bem esse papel aí nos últimos 4 anos, principalmente. E também a gente tem visto muito a prova focada em situações do cotidiano. Então, entender a química do dia a dia, né, Renato? O equilíbrio que acontece na minha casa, o que acontece quando eu abro um refrigerante, né? Quais as relações que a gente tem com aquele assunto e os exemplos que a gente dá em casa, né? A prova do Enem trouxe isso muito claramente em muitas questões do ano passado. Por exemplo, a questão do acetileno, como é que um abacate ele vai amadurecer mais rápido dentro de um recipiente fechado. Então, ali eu tenho a aplicação da ciência, né, dentro da minha casa. Então, situações da ciência no cotidiano que torna a química mais fácil e também, né, o que torna ela mais atrativa na nossa sala de aula. Exatamente, Fernando, foi muito feliz. Creio que a prova tem muito essa pegada do cotidiano. Então, você vai ter muito ambiental envolvido, você vai ter a parte de energia, com combustíveis, essa parte dos veículos, assim, da energia envolvida nessa locomoção. E aí tá a pegada para o aluno que está se preparando agora nessa reta final. A prova de natureza em si, ela é uma prova muito interdisciplinar. Então, sempre quando a gente vai discutir essas provas, Fernando, muitos dos exercícios a gente pergunta assim, quem é que vai responder? É química? É biologia? É física? Então, essa pegada interdisciplinar tem sido muito forte no Enem nesses últimos anos, então a gente não espera nada diferente disso nessa prova desse ano. Renato, eu me lembro que em 2023 eu fiquei acompanhando comentários das provas e falou-se muito das questões de química. Disseram que as questões de química, das questões de química, que elas foram muito difíceis. Esse é o padrão de prova mesmo? É o que esperar mesmo? Ou isso varia de banca para banca ou de ano para ano? Qual é a opinião de vocês sobre isso? O tempo que foi, com o passar do tempo, o Enem conseguiu dar uma densidade à prova. A verdade é essa. Então, assim, passou a se exigir o conhecimento químico de verdade. Então a gente tem, a química, ela tem uma coisa que é maravilhosa, que os conteúdos eles são muito interligadozinhos. Então é tipo assim, você vai estudar equilíbrio, você tem que ter estudado cinética, tem que ter estudado termoquímica, porque senão você não vai entender a parte do equilíbrio. Então não dá para você estudar química com conteúdos soltos. Então o Enem entendeu isso. Então tem muita coisa de química aplicada que você precisa ter o conhecimento químico. Então, era muito comum nas provas iniciais que você tinha assim, só pelo meu cotidiano dava para fazer as questões. Hoje já não mais. Hoje você precisa ter estudado, você precisa ter um conhecimento químico de verdade. Essa é a grande vantagem do aluno do Evolução, por exemplo. A gente tem, nossos professores do ensino médio do 3º ano estão no 9º. Então você já dá uma base muito sólida ao menino, porque quando você chega no 1º ano médio, sem ter visto uma química sólida, você sofre muito. Então a gente tem essa vantagem. E o Enem entende muito bem disso, principalmente de 2014 para cá, a gente tem uma prova com uma densidade química muito grande. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, acabou essa história de decorar, é isso que vocês estão me dizendo? Ou eles entendem o processo como um todo, a química enquanto processo, ou decorar fórmula e conceito de forma aleatória não funciona, não é isso? Exatamente. A prova, ela nunca teve um eixo de decoreba. Por exemplo, nomenclaturas, formulações, dizer o nome de uma substância e assinar-lhe a fórmula dessa substância. O caminho da prova nunca foi este. E, muito recentemente, a gente tem uma situação. Então, sobre essa situação, problema, vamos analisar chuva ácida. Não é mais o que causa, qual é o ácido que causa chuva ácida. Mas e se eu tiver uma situação de chuva ácida, ela veio causada de quê? O que ela pode causar? Que problemas ela está correlacionando ali naquele meio? Então, a prova, ela ganhou, né, como o Renato falou, uma densidade e uma
qualidade muito grande. E a química, né, a melhor disciplina. A melhor disciplina do mundo. A melhor disciplina A do melhor mundo. ciência da natureza, a gente não pode mentir, a gente não veio aqui para mentir. Claro, ninguém veio estar de casa para isso. Exatamente, ela consegue casar muito bem com biologia, com processos biológicos e com processos físicos. Então, ela é uma disciplina que ela permeia a ciência da natureza ali muito bem. E a gente é muito feliz nisso, por isso que a gente fica. Quem resolve essa questão aqui? É química, tanto que às vezes a gente bota uma questão no quadro e diz, o professor de física já fez, né? Biologia já fez essa questão. Porque os conteúdos, eles estão muito amarrados. Conversam entre eles, né? E falando em conteúdo, eu queria saber de vocês, né? A química, ela tem muitas frentes também, né? Ela tem ali a parte de cálculos estequiométricos, ela tem as ligações químicas, gases. Que assunto os alunos devem focar na última semana, na parte revisional da coisa, né? Desculpa. Pode responder, pode responder. Veja só, essa última semana é um processo que a gente tem que ter exercícios. A gente vai praticar a resolução de exercícios o tempo inteiro. Então, tem alguns conteúdos, por exemplo, que a gente tem certeza que vai estar lá. Por exemplo, a gente vai ter uma questão envolvendo a parte de eletroquímica e oxirredução. Professor, é uma pilha ou é uma eletrólise? É uma oxirredução simples? O que o senhor está falando? Cai muito a oxirredução envolvida com o ciclo biogeoquímico, que vai estar lá envolvida com a galera da biologia. Onde é que oxidou, onde é que reduziu, certo? Então, esse é um conteúdo muito forte. Então, a parte de eletroquímica e oxirredução, a gente tem quase certeza que vai aparecer na prova. O aluno fala muito, e a gente vê muito isso na sala de aula, a gente está fazendo os atendimentos da mentoria, eu e Fernanda, a gente divide a sala, por sinal, e a gente vê muitos meninos dizer assim, professor, pelo amor de Deus, o que eu faço com cálculo estequiométrico? Então, o aluno tem que entender que, nesse momento, o cálculo estequiométrico é um calo no sapato de todo mundo. Então, entenda, se está muito difícil para você, vai estar muito difícil para todo mundo. Então, às vezes, você pega um exercício no Enem, chega um cálculo estequiométrico do tamanho do mundo, você começa a ler o texto muito grande. Pule. Então, deixa essa questão para o final, vá gastar mais energia naquela questão que você sabe que você tem capacidade de fazer ela com tranquilidade. Inclusive, isso vai dando moral para você, assim, durante a prova. Você vai acertando e você vai ficando com moral, assim, você diz, eu sei, eu sou aluno evolução, eu sei. Então, isso vai dando moral. Então, esses conteúdos que a gente tem certeza, termoquímica, estudar um pouquinho da lei de Hess, ver essa relação dos combustíveis, a equação de combustão você vai ter que desenvolver ali. Então, a química, ela é uma coisa muito vasta. Então, a gente, até assim, leviano, a gente dizer assim, rapaz, só estude isso. É perigoso. Então, tem muita coisa para ser abordada de conceito químico na prova. Perfeito. E os erros mais comuns dos alunos, né? Vocês falaram aí da imensidão de conteúdos, mas aqueles erros que se repetem e que não deveriam se repetir, né? Ou seja, o que é que vocês me dizem sobre isso? Vê só, Roberto, eu tenho percebido em uma análise, principalmente das últimas 2 provas do Enem, né? Dos últimos 2 anos. Os alunos, eles têm confundido uma coisa que o Enem tem feito, que é bem recorrente, né? Qualquer aluno que pegar a prova de ciência da natureza, principalmente a do ano passado, e ele analisar, ele vai ver que tem muitas questões que apresentam vários assuntos. Então, assim, é muito interessante ele entender que, às vezes, aquela questão, ela não está pedindo só um conceito. Ela está pedindo propriedade de molécula, de elemento, de átomo. Então, eu tenho que saber se o cálcio, por exemplo, ele é pouco solúvel. Eu tenho que saber a correlação que eu preciso fazer entre polaridade, solubilidade, densidade, que é um tema que foi muito englobado, está sendo muito englobado nesses últimos 4 anos. E eu percebo um erro muito exponencial dos alunos nessa separação. Densidade, solubilidade e polaridade. Revisa, galera. Forças intermoleculares. Revisa sem medo. Revisa dentro da química inorgânica e revisa dentro da química orgânica, porque é um elo da química enorme e casa perfeitamente com vários contextos em biologia. Então, revise sem medo de ser feliz, porque é uma coisa muito recorrente nos últimos anos. A inorgânica, as funções inorgânicas em geral, elas têm muita força, porque elas são muito envolvidas com o meio ambiente. Então, é muito importante o aluno entender o que é um ácido forte, o que é uma base forte, o que é um óxido ácido, um óxido básico, porque isso vai ser de suma importância para a resolução. Fernanda comentou ainda há pouco, falou da chuva ácida. Então, o Enem não vai perguntar a você, como ela disse, o que é que causa chuva ácida? Ele sabe que você sabe disso. Isso. Então, ele quer que você resolva uma situação, um problema do tipo,
caiu uma chuva ácida e acidificou o solo. O que é que eu devo adicionar a esse solo para corrigir seu pH novamente? Então é isso que ele vai buscar. Tá aí onde o aluno tem que entender quando ele vai usar um óxido básico, que é o cal, no caso da calagem. Mas muitas vezes no Enem esse cal desapareceu. O agricultor foi lá comprar o cal e não tem na loja. Então você tem que adicionar o quê? Um sal, certo? Hoje eu até resolvi uma questão, Fernando, muito interessante, que ele diz assim, o solo estava basificado e ele queria acidificar um pouco. Fazer o contrário. Então entenda, aí tinha lá o sulfato de alumínio. Então, tendenciosamente, meu aluno disse, é um sal ácido, eu vou marcar lá. Botar ele, alumínio tóxico. O Enem do ano passado trouxe o óxido de alumínio, que é anfótero, mas você tem que entender, você vê como a química, ela traz, você tem que ter a densidade do conteúdo. Então, ela assim, você não pode colocar o alumínio porque ele é tóxico para a planta. O professor de geografia trabalha isso, que no solo do cerrado é por isso que as plantas são todas tortas. Então, existe essa interdisciplinaridade envolvida e você precisa saber do conceito do conhecimento químico de verdade. Aí, Roberta, entra esse elo. O que é o alumínio tóxico? É uma propriedade de um elemento, não é um assunto. Em que assunto a gente ministra isso? Tabela periódica, mas o menino não decorou a tabela periódica. Ele entendeu o que é alumínio e o que significa aquele alumínio, né, dentro daquele contexto no solo. Perfeito. Fernanda, o contexto da questão, o enunciado, ele é determinante para que a questão seja respondida ou ele pode ir direto para o comando? Vamos falar um pouco sobre isso. Veja só, a depender do assunto, recentemente, né, a prova ela tá mais enxuta, né, Renato? Uma claro, prova sim, com textos menores, o que ajuda muito o nosso aluno. Então, assim, no geral, ele consegue fazer uma leitura completa da prova. Mas a indicação nossa em natureza é sempre assim, dá uma olhada no comando. E uma vez que você entendeu o que você precisa responder naquela questão, você dá uma passada no texto. Dica de ouro. Porque se eu li o comando e eu sei que eu preciso analisar pH, como nessa questão que o Renato citou, eu vou para o meu texto, mas eu vou para o meu texto procurando uma ideia obrigatória relacionada a pH. Então, eu consigo voltar para a questão e analisar as afirmativas com muita coerência. A gente percebe que o aluno, no geral, ele tem muita dificuldade na interpretação. Então, a gente teve uma sacada muito legal no aulão, que foi trazer o pessoal de linguagem junto com a gente para trabalhar essa parte de interpretação para o aluno entender o comando. Então, a grande sacada do Enem, eu costumo dizer aos meninos assim, o Enem não é uma prova difícil. Ela é cansativa e você precisa ter calma e paciência para interpretar cada item daquele. Eu entendo os meninos, porque ele vai dizer assim, professor, eu só tenho 3 minutos, eu entendo. Mas muitas vezes o comando ele é muito claro. E aí, às vezes, o aluno se perde. Ele não se perde pela complexidade. Não, ele não consegue. Pela ansiedade de resolver. Eu disse, nosso aluno ele tem uma característica que ele não acredita muito no que é muito fácil. Ele faz... é possível. Aí ele faz... A gente pega os meninos ali que estudam muito, a gente tá conversando com eles, fez a questão bem rapidinho, mas aí ele olha pra ele assim e diz assim, mas não pode ser isso não, eu fiz muito fácil, com muita facilidade. Tem alguma coisa errada. Tem. Aí ele fica procurando o que a gente chama de cabelo em ovo. Aí ele fica assim, ai meu Deus, não pode estar tão simples assim. Mas é simples assim, você se preparou, você conseguiu solidificar o conteúdo. Então, fica simples. Agora é um pouquinho de autoconfiança. Roberta, se você me permitisse, eu queria dizer o seguinte. Se você, enquanto aluno, fizer um esqueminha de resolução, é exatamente o que o Renato estava falando aqui. Analise a dinâmica da questão. O que é isso? Domínio da linguagem. Eu leio o comando e aí eu já sei daquele conteúdo. Porque você sabe. Você está preparado para responder aquela questão. Na sequência, você vai olhar o contexto. Aí você analisa a situação problema e busca a resposta dentro da situação problema. A tua questão pode ter 2 gabaritos corretos, quimicamente falando, mas só um se adequa à situação. É o caso dessa do sulfato de alumínio. Exatamente. O que determina é o comando. Exato. Quem manda na questão ali é o comando. Pessoal, que orgulho ter vocês no nosso time de Química. Vocês são muito feras. Esse bloco, ele foi extremamente norteador. Ele esclareceu para o nosso aluno
que caminho seguir nessa reta final, a importância ali, né, dessa base sólida, bem construída, mas sobretudo do desenvolvimento de habilidades essenciais na interpretação para que tudo faça sentido e se conecte. Muitíssimo obrigado, vocês são incríveis e a gente tem muito orgulho de ter vocês na nossa escola, fazendo parte do nosso dia a dia e do resultado desses alunos. Eu agradeço demais, demais. A iniciativa deste momento, ela é sensacional, né? Eu até mandei para você, você tá arrasando, viu? Obrigada. Porque, assim, é muito importante a gente poder falar e, assim, o aluno poder assistir de novo, né? E ver as dicas e ver o que ele pode aproveitar. E é um tema que eles querem falar, eles têm muita necessidade de falar sobre a prova, porque eles estão, né, estão vivendo isso, tá pulsando na veia deles isso, e nada melhor do que falar com quem entende do assunto, Sim, que são exatamente. vocês, né? E nossa equipe é muito qualificada, a gente não pode deixar, a mesa não cabia todo mundo, mas tem o professor Felipe, Verdade. professor Felipe, professor Professor Ailton, Ailton. certo? A gente tem uma equipe de química que a gente pode dizer que é muito forte, é uma Exatamente. equipe muito coesa, a gente Então, gosta muito de trabalhar junto, e isso é muito legal Muito bom. pra gente. Pois tá bom, então, muitíssimo obrigado. Vamos encerrar esse bloco para a gente poder finalizar esse momento com matemática. Até a próxima, pessoal. Até já. Sejam muito bem-vindos ao nosso bloco de matemática. A prova de matemática sempre gera muita expectativa, porque ela é muito importante na prova final. Então, eu trouxe aqui 2 feras da matemática para falarem um pouquinho sobre as expectativas do Enem 2024, dessa prova que é tão esperada. Rafaela, seja muito bem-vinda. Professor Jorge, sejam muito bem-vindos ao Obrigada, nosso Fé. podcast Experiência Enem. Ele é um podcast que surgiu de um projeto muito especial e estamos aqui em mais um bloco para fazer a coisa acontecer e matar a curiosidade desses meninos e as expectativas sobre essa prova. Com certeza. Com certeza. Tenho certeza que vai ser muito, muito incrível. Dizem que a prova de matemática, para ela ser resolvida, ela precisa de uma boa estratégia de prova. Procede isso? É verdade? Rapaz, é verdade. Primeiro as damas. Que é isso, homem, a máquina. Professor Jorge. Vai, comece aí, vamos lá. Bom, gente, todas as provas precisam de uma certa estratégia, né? Cada uma com as suas particularidades. Mas matemática, por ser um bloco maior, sozinho, né? Até linguagens, que é um bloco maior, ele é subdividido. Matemática não, ele é um bloco inteiro e ele exige muito do aluno por ser um bloco inteiro e repetitivo. Então, as estratégias para fazer uma boa prova, primeiro, a gente tem que partir sempre do propósito do que o aluno tem que ter estudado algo durante a vida inteira. No período de prova, ele tem que ter também uma certa simulação, coisa que nosso aluno teve de sobra, para poder ele entender esse processo e usufruir daquelas estratégias que ele fez nos seus simulados durante o grande dia. Lembrar que treino é treino, jogo é jogo. No dia, a gente está acometido por vários fatores, principalmente psicológico, de ser aquele o nosso único dia, para resolver todos os problemas. Então, formular estratégias anteriores que você consiga testar de diversas formas. Como é que você se adapta ao longo do período é a melhor forma. Essas estratégias, elas não são únicas, são várias. Depende de cada aluno que gosta de se comportar, trocando de natureza para matemática, fazendo matemática primeiro e natureza depois, ou o contrário. O aluno que tem mais aptidão com matemática, ele geralmente prefere começar com ela para poder o psicológico Legais, dele né? ficar legal e ele simplesmente ficar empolgado para as outras disciplinas, até porque se ele sabe mais, ele vai fazer mais rápido, né? Porém, durante a prova, as estratégias elas começam de forma visual. Né? Procurar ali onde tem textos menores e começar por eles. Porque quando você abre a prova, visualmente você já sabe se a coluna está cheia toda, aí você diz, aqui é um texto muito longo, eu vou demorar até chegar aqui. Uma estratégia para isso é, olha o comando, porque no comando ele pode te identificar do que se trata. Se o comando falar a probabilidade de ocorrer algo, você já sabe que tudo aquilo que está acima é relativo à probabilidade. Se você está bem em probabilidade, talvez você possa parar lá. Talvez você não queira pelo tamanho e aí você segue para outro problema. Com relação às fáceis, que todo mundo fala, a gente não tem uma bola de cristal para saber quais são as fáceis, né? Não está definido quais são as fáceis antes da prova, vai ser definido pós-prova. Então, identificar as fáceis não é uma tarefa fácil. A gente vai ao longo do processo. O que é fácil é aquilo que eu leio
e o meu tempo de reação imediatamente me diz, é tal coisa e eu sei fazer. Então ali é um ponto de parada imediata, claro. E aí, não ficar preocupado com as fáceis e a TRI, porque essa fala durante o processo força o aluno a querer adivinhar Identificar isso. adivinhar Perfeito. qual seria. Então, essa é uma fala que às vezes eu digo para eles, não se preocupem com isso. O foco é em estudar muito, fazer muito exercício, para dominar os modelos que a gente tem e tentar reconhecê-los durante o processo, para que aquilo se torne algo mais veloz. Porque na prova de matemática, Rafaela pode falar disso depois, não adianta somente saber o conteúdo. A gente tem alunos que, quando a gente estuda a estatística das provas pós-prova, a gente tem aluno que acertou 28 itens e depois ele chutou uma letra só. Quando a gente vai analisar aqueles 28 itens, o danado acertou 25. Significa que daqueles 28 itens, esse menino ele é top. Ele está quase no máximo. Mas ele não tem uma estratégia boa, ou não fez muito simulado, ou ainda é muito lento, que fez com que o tempo acabasse e ele tivesse que chutar toda a prova. Então esse menino pode ser um aluno de alta performance intelectual, mas não para passar no Enem. Ele ainda vai estar aquém do processo. E vai ter esse problema aí com gestão de tempo. Isso, de gestão de tempo, né? Que é Isso. outra coisa que a gente precisa cuidar muito nos simulados e também no grande dia, principalmente. Perfeito. Entendeu? Jorge, eu tenho uma pergunta. A partir da leitura, né, da questão como um todo, eu olhando sobre o comando, eu tenho como identificar se aquela questão ela é uma questão média, fácil, só com comando? Não, eu precisaria ler o contexto como um todo. É como o Jorge, por exemplo, acabou de falar. Essa questão do aluno querer, pelo comando, falar, já sei, ele é uma questão de função afim, então ela é uma questão fácil. Porque isso depende também do mundo do aluno, daquilo que ele teve a oportunidade de vivenciar. Mas no caso é o conteúdo, eu tô falando do que é pedido para a resolução. Então, mas esse é o ponto. Por exemplo, Na minha opinião, com não. o comando você não tem como saber, mesmo justamente, é isso que eu estou dizendo, mesmo sendo um conteúdo considerado por aquele aluno fácil, não necessariamente aquela questão vai ter um alto índice de acertos. Porque o que vai definir essa TRI, se a questão é fácil ou não, é esse pós-correção. Então não tem simplesmente, eu não tenho como chegar numa questão, ler e falar, pronto, essa é uma questão difícil. O que a gente pode tentar, e é que é isso que os alunos vêm conversando, que a gente pode tentar vislumbrar por exemplo, um assunto como logaritmo. Logaritmo é conhecido como um notório conteúdo que as meninas, os meninos olham e falam, vou pular. Aí passa-se a depreender que, pronto, log é um tópico de questão difícil, então essa questão é difícil. Mas, assim, sempre é uma especulação, não uma certeza. Entendi, perfeito. Embora, nas provas passadas, praticamente tudo que apareceu do logaritmo foi para o grupo das difíceis. Não significa que para um grupo de alunos aquilo tenha sido difícil. Sim. Porém, o alto índice de erro fez a questão Se ir para aquele tornar grupo. difícil. Então, a definição disso no pós-prova, ela é um pouco caótica. E existe assim, o grupo das fáceis, ele tem lá 8 fáceis que serão fáceis em qualquer grupo. Mas da 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, que já intersecciona com o médio, de diferentes grupos elas podem alternar de lugar. O que foi fácil numa prova pode virar médio no outro, e isso ocorre também no final das médias para o começo das difíceis. Em grupos diferentes, a média mais difícil pode passar a ser a média mais difícil, pode passar a primeira das mais difíceis, depende do grupo. Mas o que é máximo de difícil e máximo de fácil, ela sempre fica nesse universo. Entendi. Porque ele não sai, ele ali está ao mais alto grau de dificuldade que a prova possui. Então, em qualquer grupo, ele vai manter-se naquele lugar. Mas esse emaranhado ali entre um grupo Sim. e outro, ele pode trocar dependendo do universo. E indiscutivelmente não é visto na hora da leitura da prova. Sim, claro. E a prova A gente não tem como avaliar isso. Agora, se o comando for de algo que você trabalhou muito, aquilo vai lhe chamar mais atenção. Vai ser assim, eu fiz muito desses modelo, então você naquela hora vai achar fácil. Mas se outrem não teve a mesma proposta, ele não vai nem reconhecer. Entendi. Entendeu? Dentro dessas questões fáceis, né, que isso é fácil para todo mundo, em qualquer local, existe alguma dica para que o aluno não erre esse tipo de questão, né, e acabe prejudicando a sua nota, rebaixando a sua nota ali?
Existe alguma estratégia, alguma coisa dentro do enunciado, do comando, algum distrator que ele precisa estar mais atento, né? Para ele não errar a questão fácil. Olha, eu acho que, por exemplo, pegando conteúdos que vêm tendo uma certa incidência no Enem nos últimos anos e que são considerados conteúdos que, vamos lá, vamos colocar que é fácil. Por exemplo, estatística. As questões ali que vêm com mediana, que vêm com análise de gráficos, que são questões nesse sentido, o que a gente pode sugerir para o aluno é, sempre, ao longo dessa resolução, como o Jorge já bem falou, releia o comando final antes da resposta. Porque o aluno, de cara, o Jorge falou muito bem, nesse sentido de o aluno ele vai ler aquele comando, ele vai ter a certeza, eita, mediana, li a palavra mediana, é a palavra-chave, vou resolver. E ele tem esse ato, ele já trabalhou muito aquilo, ele vai responder de pronto. Só que muitas vezes a questão, vamos supor que é uma questão que fala assim, mas eu quero, na verdade, a comparação da mediana com a moda, eu quero a razão entre moda e mediana. A sugestão que eu sempre falo para os meninos é, olha, antes de tudo, para que você não vá naquela ânsia de marcar, muito na cara, porque o Enem quer isso. Ele construiu uma prova com distratores porque ele sabe que você vai diretamente naquele erro. Eu me recordo muito bem de uma questão, agora do Enem 23, que inclusive na resolução, eu e Jorge falamos sobre elas, que foi uma questão que falava assim, eu quero saber, era uma tabela falando sobre o crescimento de 2 produtos em uma empresa. E aí, nessa questão, era uma questão de progressão aritmética, função afim, dependendo da interpretação do aluno, e mês a mês, por exemplo, um produto ia crescendo de 100 em 100, um produto ia diminuindo de 20 em 20, e ele queria, o comando era, eu quero saber, o dono da empresa vai mudar a produção de um produto para o outro quando um ultrapassar o outro, mas ele vai fazer isso de forma muito sutil. No mês seguinte, aquele mês em que o produto ultrapasse o outro. O aluno que foi com gana, né, com aquela veemência de marcar, já marcou, aqui olha, foi nesse mês que ultrapassou, então é esse. Mas o comando final dizia o quê? É no mês subsequente. Então, acho que uma dica fundamental fez a questão, sabe aquele tá bom demais para ser verdade? Não custa nada dar uma relida nesse comando final. Eu tenho uma fala, os alunos até já sabem de cor, que o Enem ele é como aquele conhecido mentiroso, que todo mundo sabe que ele é mentiroso, que ele senta numa mesa de bar ou em qualquer lugar e ele vai mentir a festa inteira e ele ainda vai ter gente caindo na mentira dele. Ou seja, o Enem ele é feito para enganar alguns alunos e muitas vezes os alunos são enganados por pura desatenção do texto, da sutileza da alternativa, da sutileza do comando, do gráfico que está ali querendo uma coisa e ele acha que é outra, né? Então, como identificar isso na prova? Não tem uma estratégia definida para que você tenha isso. O que tem é a percepção do cuidado. Desconfie quando algo lhe parecer óbvio. Quando algo for muito óbvio, pode até ser que o óbvio seja a resposta, mas nunca marque de prima. Olhe com mais cuidado. Principalmente questões cuja interpretação é apenas visual. Questões de geometria, de reconhecimento de forma. Projeção ortogonal. De projeção ortogonal. Às vezes o universo da geometria, ela só te permite ver 3 coisas. Isso a gente chama de visão viva. Você sabe que tem mais vistas. Por exemplo, um cubo. Eu posso vê-lo só de uma vista, de 2, de 3, mas eu não posso ver de 4 vistas. Mas eu sei que por trás tem. Então, às vezes, essa vista que está ali, o aluno não compreende qual é a situação que ele quer e ele acaba marcando algo que não é verdadeiro. Principalmente em planificações de sólidos, que são questões tidas como questões fáceis, porque não há nada a se fazer. A não ser professora, observar. Que ótimo, não tem cálculo. Não tem cálculo. Essas são as questões perigosas. Total. E perfeito. muitas delas, ao longo do Enem, foram questões fáceis. Tá certo? Como uma da sombrinha, que perguntava o que é que uma sombrinha é. Por exemplo, nós temos uma questão que perguntava o que é um bloco em forma de paralelepípedo, só que tinha lá dizendo que o bloco era de ferro maciço. Ora, se eu pego esse copo aqui, e para a pessoa imaginar,
O que tem de volume não é o copo, é a água que está dentro dele. O copo tem capacidade. Então, nas alternativas eu tinha o produto das 3 medidas do paralelepípedo aí tinha altura, área, volume, capacidade e outra coisa que eu não me lembro. Então, quais as maiores marcações? Volume. Por quê? Porque ele era um bloco. Mas se ele fosse uma caixa de sapato, o mesmo comando, a mesma figura, mas só que se ele pedisse lá uma caixa de sapato, a resposta ia ser capacidade. E muita gente iria marcar volume, só pelo visual. Então, essa é aquela questão como o mentiroso. Ele está querendo te enganar e ele vai te enganar. Né? Ele vai acabar tendo um contingente lá de candidatos que vai acabar caindo. Então, a estratégia principal para esse tipo de questão é paciência. Né? E os alunos às vezes acham que essa paciência toma tempo. Não, ela te garante a questão. Não adianta você andar a 100 e capotar na curva, porque você não vai chegar onde você está. É melhor ir a 80, 60, com cuidado, marcando pontos, né? Sim, marcando pontos. Lembrar, eu sempre digo para eles, você não faz Enem para concorrer com você. Você faz Enem para concorrer com outras pessoas. Então, dado que aquela pessoa acerta, você tem que acertar também. É assim, eu fiz um gol, você faz outro. Eu fiz um gol, você faz outro. E vai lá na frente, a gente vai decidir aos 45 minutos quem é que vai entrar. Muitos cursos, o aluno não entra porque merece. Ele entra porque muita gente não mereceu. E ele foi o cara que dos que não merecem, mereceu mais. Se destacou mais, que são os cursos que não tem tanta concorrência. Que ele precisa acertar menos itens. Mas quando a gente vai para os cursos concorridos, aí não adianta, você não pode perder nada. Eu não posso ir para a prova. Quantas questões você acha, professor, que eu passo em medicina? Eu sempre digo, 45. Você passa em medicina acertando todas as 45 de cada segmento e tirando 1000 na redação. É impossível você não passar. Então, se você, quando aluno, põe uma meta dizendo que com 40 eu estou satisfeito, você vai passar o ano todo fazer 37, 38 e achando que está chegando perto disso. Sim. E aí o seu corpo diz, tá bom, você está bem. Mas você permanece dentro da zona de conforto. Porque você, o seu máximo foi dito para você o tempo inteiro que era aquele. Ou alguém botou na sua cabeça que era aquele. Então você tem que ir para a prova fazer tudo. Se vai ou não, aquilo vai dizer no dia como é que você se comporta. E essa cultura que o Jorge estava comentando de eu não vou fazer essa porque eu sei que essa é difícil, notoriamente essa é difícil, que é uma coisa como a gente já havia dito que não é decidida na hora da prova. Gera para o aluno um comportamento de vou escolher questões. Eu vou escolher questões da prova. Claro que você tem que ter estratégia. Poxa, realmente estou conseguindo naquele momento desenvolver aquela questão, certo que você não vai perder todo o seu tempo de prova e você vai ali buscando outras cujos comandos são mais tranquilos. Mas, poxa, você que está buscando um curso onde a média é altíssima, você não tem possibilidade de estar escolhendo questão, não é esse o ponto. Você não está indo para a prova, você é avaliador, curador de prova, não. Eu vou fazer essa aqui eu sei que você tem que ser um excelente, uma máquina de resolver questões e acabou. Desenvolver tudo, exato. Para você poder treinar essas habilidades e minimizar a possibilidade de erro. Exatamente, né? perfeitamente. A gente aqui está falando sobre o momento da prova. Sim. Mas eu queria chamar a atenção para o momento atual, que é o momento de revisão. O momento de revisão é um momento chave, porque o tempo que lhe sobra, né, ele é pouco, ele é pequeno, e a gente precisa, às vezes, escolher o menor dano. O que é o menor dano? Se eu não tenho tempo para tudo, eu preciso estudar o que mais cai, e deixar de lado aquilo que menos cai, começando com o que menos cai. O que é que menos cai? Geometria analítica. É o que menos cai. Depois, tiraria logo o logaritmo da jogada, porque não é certo cair. Vai cair matriz? Não sei. Tem ano que cai, tem ano que não cai, tem ano que cai, tem ano que não cai. Então, essa previsibilidade para vários assuntos, ela é impossível de ser feita. Mas, como é que o cara não vai revisar a escala? Como é que ele não vai revisar a função do primeiro grau e todos os seus modelos? Sim. Como é que ele não vai revisar a função do segundo grau e seus modelos? Como é que ele não vai revisar os sólidos geométricos que sempre estão ali presentes com 2, 3, 4 questões? Como é que ele não vai revisar a estatística, no que mais cai em estatística, que é média, moda, mediana, com questões perigosas, porque são fáceis, porém com distratores, muitas vezes. Então, nesses 30 dias, 29 dias que nos resta, porque ontem foi dia 10 e a prova é dia 10, então marcou nossos 30 dias, né?
O que eu gostaria de dizer para meus alunos é que ele tivesse um calendário de ações, De organização. de organização, do que revisar, né? Para poder ele não estar gastando o tempo dele com Sim. coisas que ele ainda não estudou e acha que vai aprender. Não vai mais aprender nesse momento, né? Não vai mais aprender. E eu vou fazer um curso que eu não preciso de muita concorrência, mas ainda isso é efetivo, porque foque naquilo que tem mais conteúdo. Eu não sei o que é que tem mais conteúdo. Pergunta para os seus professores, pede uma orientação para poder direcionar o teu estudo. Assiste o podcast. Assiste o podcast. Assiste o podcast, Assiste o porque o esqueleto podcast. está pronto. Por isso nós existimos. Então, se o aluno não quer perguntar aquilo, ele vai ficar com esse vazio do que fazer, né, durante esse período. Por quê? Se ele vai para a prova com medo do que ele não fez, é terrível, porque tudo que for difícil, ele joga em cima dessa responsabilidade. Sim. Eu sabia que eu ia encontrar isso. Tá vendo? Caiu isso e eu não sabia. Então aquilo vai minar teu tempo futuro. Isso. O que é que você vai fazer depois? Com Entendeu? certeza. Perfeito. Meus queridos, muitíssimo obrigada. Esse bloco foi incrível, ele foi extremamente rico, ele foi norteador, ele foi esclarecedor. E eu tenho certeza que os nossos alunos, ao assistir esse bloco, eles vão sair daqui, vão sair com o coração quentinho. Eu gostaria que vocês dessem um recado especial para essa galera que está ali do outro lado, aguardando pela publicação, né, do podcast. Então, Rafa, faça as honras e mande uma mensagem para os nossos alunos de boa prova. Olha só, pessoal, primeiro agradecer aqui o convite, a evolução desse podcast e falar para vocês que, olha, vocês fizeram a parte de vocês, vocês lutaram todo ano, nós sabemos o quanto vocês estão cansados, desgastados, mas vão para a prova com a certeza do dever cumprido. Tá? O aluno Evolução, ele fez a parte dele, nós tivemos simulados semanais, nós temos listas semanais, Jorge, a gente pode falar junto, nós temos o que? São 5 matemáticas, então vocês têm todas as visualizações possíveis dessa prova, tá? Um material com certeza diferenciado, uma preparação que foi com certeza pautada em todas as possíveis arestas em que poderiam ser aparadas, tá certo? E com bons técnicos. E com bons técnicos, com certeza, tá? Vocês vão conseguir, é a prova da vida de vocês, certo? Vão com confiança, porque com certeza a vaga já está garantida. Muito bem. Muito bem. Isso aí. Jorge, fez com chave de ouro. Ficou pouco, né? Depois dessa fala aí, ficou Até- pouca coisa que para é isso? dizer. Que é isso? Mas reitero o que a Rafaela fala com relação a isso. Conheço os meninos que estão agora no 3º ano desde do ano anterior e que a gente sabe da qualidade deles. Às vezes em sala eu até brigo com eles porque eles têm muito potencial, porque eu quero que eles coloquem esse potencial dentro desse momento que aqui está, para que naquele dia tudo que ele estudou faça sentido. Para que naquele dia, a vida inteira, talvez ele nem lembre do dia que ele pisou na Evolução, ainda muito criança, que ele diga, foi para isso que eu trabalhei. Porque ninguém passa, gente, num curso concorrido ou no curso que quer, com 1 ano só de vida, tá certo? E faz sentido quando você realmente consegue, você valoriza mais. Cansado, muita gente vai estar. Tá certo? Mas tem gente que está cansado também, inclusive, de não fazer nada. Esse não é o caso de vocês. Então, valorizem o cansaço de vocês, porque o cansaço de vocês é o cansaço de trabalho. E o cansaço de trabalho, ele põe a gente para se olhar no espelho e ter orgulho de ter feito. Tá certo? Vocês são muito novos, mas têm muito valor. E eu, como professor de vocês, faço, assim, todos os votos para que vocês consigam o que querem e brilhem cada vez mais, porque eu sei do potencial que essa turma tem. E eu desejo a todos uma boa prova. Não é boa sorte, porque aluno Evolução não precisa de sorte. Quem precisa de sorte é quem vai jogar baralho. Não é o caso de vocês. Mas peraí. Bom? Antes de terminar, Rafael e Jorge, eles são, Uma tradição. né? Não, eles já são veteranos. Eles estão me colocando numa situação delicada aí, tá certo? Não é Existe uma tradição aqui. Exato. Não. Não é a primeira vez que a gente senta nessa mesa, que a gente partilha desse momento tão especial. Mas como é que
A gente vai fechar, Rafaela. Faça as honras. Como é, Jorge? Como é que... Eu não sei, não. Eu acho que- Nenhuma equipe fez isso. Olha, a equipe de Essa equipe é matemática. especial. A equipe de Nenhuma matemática. equipe, né? A equipe é um negócio diferenciada. assim, faz assim, como é? Não, Como é, vamos- Rafaela? Vamos ano lá. passado a gente inaugurou Sim. aqui a modalidade dancinha. O professor Jorge nos deu a honra, primeira dancinha histórica do nosso Eu professor espero que o Jorge. pessoal do segundo ano não tenha visto isso. Possivelmente viram. E a gente vai fazer novamente hoje para fechar, a gente vai fazer juntos. Eu não me recordo. Vamos Você- lá. a gente vai aqui, ó. ensina, a gente A gente vai ensina. aqui, Vai lá. Assim, né? Aqui e depois, ó, passa a mão. Assim, pra 3, 2, Um 1, valendo. no 3, vai. Vamos Vamos lá. fazer só um ensaio. Sim. Jogou aqui Aqui, e vai para sua mão. passou a mão, No 3 a gente vai junto. tá bom? Vai. E 1, 2, 3. Aí faz assim, E passa a mão. passa a mão. Aê! É só uma vez, viu, gente? Isso aqui é o TikTok da aprovação. Não Isso pode aí. dar print e publicar por vai, aí, vai viu? ter figurinha, por favor, estamos esperando. Gente, um beijo. Pra Beijo, vocês, muito tá? obrigada, Vocês são foi demais. Tchau, tchau, incrível. pessoal. Tchau. Muito obrigada. É com esse time incrível que estreamos o Experiência Enem, o podcast. Fala sério que essas conversas foram muito incríveis e muito inspiradoras e trouxeram a prova, ó, pronta para que vocês arrasem na hora da prova do Enem. Agora, vocês estão pensando que acabou? Acabou não. A gente se vê no próximo episódio com os nossos professores de natureza e de matemática. Então, aguarda e assiste a gente no próximo episódio.